forem sem medidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu ganhei esse livro muito especial do meu esposo, né, Pastor Salvador. Glória a Deus. E aqui fala sobre esta mulher que nós iremos falar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre Débora. Quem é Débora? E tem alguns questionamentos aqui que diz aqui. Você foi chamada por Deus para fazer algo inesperado? Você já foi, pastora Tâmara, chamada por Deus para fazer algo inesperado? Sim. Qual deve ter sido a reação, hein? Suelen, Raquel, qual é a sua reação quando você ouve o chamado do Senhor inesperadamente? Diz também, algo que parecia estar além da sua capacidade. Eita, aí fomos chamadas Jesus. inesperadamente para fazer algo que está aparentemente além da nossa capacidade. E aí a gente começa a tremer, a se desesperar, não é? Ou talvez algo que outras pessoas não aceitariam ou não compreenderiam. Débora saberia muito bem o que eu e o que você sentiu quando recebeu esse chamado. Tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, com a nossa irmã Raquel. Ó. Amém. Escute isso. Amém. Glória a Deus. O louvor ele é tão importante, irmãos, porque o louvor ele tem o poder de nos aproximar mais de Deus. Amém. Ele é uma ferramenta assim poderosa para nos colocar em contato com o nosso Deus. E o rei Davi, no Salmo 27, ele diz que eu só quero uma coisa, né? Só uma coisa satisfazia o coração dele e ele pedia que a presença do Senhor não fosse tirada dele. Então, quando a gente está em contato com o Senhor através do louvor, o louvor tem essa chave de nos colocar mais próximos a Deus. Por isso que nós vamos louvar esse louvor agora. Só uma coisa me satisfaz, porque às vezes nós pensamos que nós devemos louvar só depois, quando a vitória acontece, né? Mas a gente precisa louvar antes da vitória acontecer, como fez o rei Josafá, né? Foi ameaçado por 3 inimigos duríssimos, extremamente adoecido, né, por conta dessas ameaças, mas ele colocou o povo à frente, louvando e adorando, e não precisaram fazer nada porque o Senhor fez toda a obra. Então que a gente possa louvar nessa certeza que o Senhor é por nós, para que a presença dele não seja retirada de nós. Amém? Amém. Essa história do rei Josafá é muito linda, porque ele convocou. E nós estamos aqui convocando você, mulher, para adorar ao Senhor. Vai lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém? Amém. Estamos louvando. Glória a Deus. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Vai ter que Corrigir depois. começar assim. Deixa eu disparar. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Esse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti,
me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar toda hora eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Oh, esse lugar onde os anjos escondem o rosto da ti. Esse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Aleluia, Jesus. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de te louvar e te adorar, Pai. Obrigado, Jesus. Que mesmo em minha confusão, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o único Deus, Pai.
capaz de nos tirar do vale, Senhor, do deserto, Deus. Não há nenhum como o Senhor. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E assim é conosco. O que é que nós temos desejar? Procurar anunciar a glória do Senhor Jesus. Que nós possamos manifestar por onde quer que nós passamos. Para que as pessoas possam ver em nós esse Deus Todo-Poderoso que é capaz de manifestar o seu amor sobre nós, seja em qualquer situação, em qualquer Aleluia. circunstância. Amém? Deus nos abençoe. Né? E a nossa amada Suelis vai agora levar uma palavra de Deus aos nossos corações. Receba e a multiplique por onde você passar. Amém? Glória a Deus nos Deus. abençoe. Quem é esta mulher chamada de Débora? Quem é essa mulher? Quem é esta mulher? Como já foi dito aqui por pastora Saúde, muitas mulheres Deus levantou para a manifestação da sua glória, né? Para que as suas promessas fossem cumpridas, né? E Débora foi uma dessas mulheres poderosas, tremendamente usadas pelo Senhor, né? Antes de tudo, me apresento a vocês que estão nos assistindo como filha e serva do Deus vivo e altíssimo, né? Aquele a quem nós temos clamado nesses tempos difíceis, né? Quem nós temos direcionado o nosso olhar, voltado o nosso coração. É para esse Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos trazer para a discussão agora a temática sabedoria e conhecimento, né? Para desempenhar a função com excelência, assim como fez Débora, uma mulher sábia, uma mulher que buscava o conhecimento do alto para cumprir aquilo que o Senhor, né, lhe ordenara com excelência. Né? Então ela se vale da sabedoria. E não é ciência, mas o conhecimento vindo do mais alto e sublime trono. Então nós falaremos um pouco acerca dessa mulher muito poderosa que foi Débora, né? Onde é que nós encontramos a história de Débora, né? Nós contemplamos a história de Débora no livro de Juízes, né? Em especial capítulos 4 e 5. Nós encontramos a história dessa grande mulher que foi Débora. Só lembrando que essa época já era comandado, né, por juízes. Deus levantava juízes para administrar o seu povo, julgar o seu povo. E uma das passagens que aparecem com frequência, né, no livro de Juízes é quando é dito que e os filhos de Israel voltaram, né, tornaram a fazer o que parecia ser mal aos olhos de Deus. Então a gente observa que isso é recorrente. Então Deus, o povo de Israel peca contra Deus, principalmente no que diz respeito à idolatria, né, daquele povo, o adorar aos deuses desconhecidos, a deuses que são totalmente diferentes do nosso Deus que é real, o nosso Deus que nos escuta, o nosso Deus que nos vê, né? É esse Deus que nós buscamos, mas o povo de Israel era rebelde. Deus educava aquele povo, eles se corrigiam, mas pouco mais adiante tornavam a fazer o que era mal, o que parecia ser mal aos olhos de Deus. Então, foi uma trajetória longa mesmo, né? Então, foi uma época em que Israel foi oprimido mesmo, né? Politicamente e economicamente. E aí, essas crises se levantam.
E se a gente parar para analisar essas crises econômicas quando se levantam, né, essas crises políticas quando se levantam, quer queira, quer não, elas acabam também trazendo outras consequências, né? Por exemplo, uma nação falida economicamente, ela traz problemas para o âmbito familiar, não é verdade? E aí, qual o nosso papel enquanto mulher cristã? Como é que nós temos que nos posicionar? Né? Nós temos que estar firmadas na rocha que é o Senhor, né? Firmes na rocha. A nossa mente e o nosso coração, nesses momentos de crise, devem estar voltados para quem? Para o Senhor. Caso contrário, nós pereceremos, não é verdade? Então, a crise existe, sim, a crise é fato. Todos nós. A palavra de Deus diz, né? Não é que pelo fato de nós termos aceitado Cristo como o único e suficiente Salvador, que nós estaríamos livres das tribulações. Pelo contrário, nós passaríamos, nós enfrentaríamos tribulações. Só que nas tribulações é que nós precisamos nos alegrar. Entendermos que há um propósito para tudo. Deus tem, né, os seus objetivos, os seus propósitos. E exatamente nesse momento nós devemos desfrutar de paz. É um pouco antagônico, não é verdade? Porque a paz que o Senhor nos dá não é a paz como aquela paz, né, momentânea. Mas a paz do Senhor é uma paz diferenciada. Então, quando é dito nas Sagradas Escrituras que nós precisamos desfrutar de paz, é paz em meio à guerra mesmo. É nós entendermos com quem nós estamos enfrentando ali naquela batalha. Entender que nós não estamos só. Eu li uma frase, Raquel, não me lembro agora, Raquel não, Sueli, que dizia assim, que a fé é justamente para o momento da tempestade. A tempestade, exatamente. Né? Porque você ter fé quando tudo está bem, eu tenho a minha despensa cheia, ninguém está enfermo, eu tenho o meu lar, tudo certinho. Então a fé nesse momento, ela é ótima. Exatamente. Mas na hora que a tempestade chega, é aí onde chega também o momento de nós usarmos a fé. Tão divulgada, tão falada entre nós. Não é? Então, a paz que excede todo entendimento, essa paz que nós precisamos, num momento como esse que nós estamos enfrentando, né? Essa pandemia, a questão do isolamento social. Sim, mas como está o nosso coração? Nosso coração precisa estar em Deus, né? Então, a crise de fato virá, mas nós sabemos em quem temos crido. Exatamente. Então, nós precisamos estar firmes na rocha, que é o Senhor, né? E aí, usar das ferramentas que o Senhor nos confiou. Jejum, oração. Nós temos nos levantado, nós temos clamado a Deus, né? Para que Ele sare a nossa terra, para que Ele sare a nossa nação. O que eu acho interessante nisso que Sueli está dizendo é que quando o capítulo 4 começa a falar de Débora, ele fala que ela julgava debaixo de uma palmeira numa região montanhosa. Né? Então assim, as pessoas tinham que subir. E é o que a gente tem que fazer quando quer encontrar com Jesus. Quando a gente quer encontrar com Deus, a gente precisa louvar. De uma forma que o nosso louvor suba. Que era a situação que o povo tinha com Débora, né? Se a gente for fazer um comparativo, quem tinha que subir, subia. Exatamente. Né? Mas também quem não tinha que subir, ficava embaixo prostrado. Né? A nossa realidade de hoje também, quando eu lembro do conceito que as pessoas têm de felicidade e de sucesso. Acha que é para um futuro e nunca é feliz, nunca tem sucesso, né? Porque felicidade e sucesso, na verdade, é o êxito que você tem diariamente. A capacidade que você tem de se reinventar, de ultrapassar os desafios. Seria a consequência, né? Consequência, mas mais o diário. Isso, exatamente. Não é uma coisa que você vai viver até o fim da vida para alcançar uma felicidade, né? Então, o que nós precisamos entender, né, sempre, né, que há crise, há também uma resposta da parte de Deus, né? Então, se há crise, a resposta chegará no tempo oportuno, no tempo do Senhor, que nós sabemos que o tempo do Senhor não é como o nosso. Por nós, isso já teria acabado, né? Nós já teríamos voltado a levar a nossa vida nas nossas atividades, mas o tempo é do Senhor. E o que fazer enquanto se espera? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar
tudo, nós devemos permanecer de pé. Isso ele me fez lembrar aqui que eu sempre digo, é no momento da crise que nós devemos dizer quem é o Deus a quem nós servimos. Porque nós precisamos mostrar que em meio à crise ele continua operando milagres, ele continua curando, ele continua trazendo esperança, ele continua fazendo o impossível acontecer. É esse Deus que No nós céu amamos. não tem crise. Não tem crise. Deus não está de Não, quarentena. Exatamente. Como é, Raquel? Deus Trabalha em Deus, quarentena. vamos todas nós, Deus não está Deus de não quarentena. está Vamos de lá. quarentena. Deus não está de quarentena. Ele está trabalhando, Exatamente. viu? Até quando estamos dormindo, ele trabalha a nosso favor. Cuida de nós, nos guarda, É né? esse Deus. Então é exatamente isso. Então sempre que há crise, há uma resposta. E essa resposta chega exatamente aí no capítulo 4. Vamos ver a resposta do Senhor para esse tempo aí difícil que Israel estava enfrentando. Juízes, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 4, do 4 ao 9. A palavra de Deus nos diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. É muito interessante, né? Nesse momento aqui de crise, né, sofrida aí por Israel, o Senhor não entrega, né, essa responsabilidade nas mãos de nenhum general, de nenhum exército, nem muito menos nas mãos de um homem. Deus entrega essa responsabilidade a uma mulher. Olha que coisa poderosa. Não é motivo de nós nos envaidecermos, não, tá? De maneira alguma. Mas tão somente de nós nos alegrarmos. E sabermos que Deus, assim como usa homens, também usa poderosamente nós que somos mulheres. Nós poderemos até nem receber essa incumbência tão especial como Débora recebeu da parte de Deus, né? Em ser juíza, em ser uma líder militar, mas Deus nos levanta no nosso lar. Deus nos levanta nos nossos âmbitos de trabalho como profissionais. Deus nos levanta em nossos lares como mães, né? Que é uma responsabilidade tremenda. E aí, o que é que nós temos feito? Será que nós temos feito com zelo, assim como Débora fez? Será que nós temos nos levantado em nossos lares, né? Como uma mãe, por exemplo, que intercede por seus filhos, que ora por seus filhos, que jejua pela vida dos seus filhos, para que Deus livre de tantos males, né? Que hoje tem acometido aí, principalmente jovens da nossa nação. Será que nós temos nos levantado, né? E assim, é muito interessante o texto, porque aí no versículo 4 a gente observa, né? Que o texto, ele fala assim que Débora era mulher de quem? Lapidote, né? Então era uma mulher o quê? Casada. Uma mulher como nós, que tem nossos afazeres, né? Que tem nossa casa a zelar, o nosso esposo para cuidar. Então aí seria, digamos que, a parte humana de Débora, a responsabilidade humana. Agora, no texto nos é apresentado a princípio a sua eleição divina, né? Antes de dizer que ela é esposa de Lapidote, Débora é o quê? Ela é mostrada, apresentada como? Profetiza. Então, observe que a eleição de Deus vem primeiro, né? E aí eu queria trazer à tona para a discussão o texto de Jeremias, aquele lindo e maravilhoso texto aí de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler, vamos
né, abrir a palavra de Deus. Vocês que estão aí também nos assistindo, vamos abrir aí a palavra de Deus, né, no livro do profeta Jeremias. Deus capacita os escolhidos. Sim. Né? Não há o que temer. Quando Deus fala conosco, temos que acreditar, realmente. E deixar um legado, né, para ser seguido por outros, por gerações. A palavra de Deus aí, né, no capítulo 1 de Jeremias, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Coisa maravilhosa, né? Então, antes de ser esposa de Lapidote, Débora foi vocacionada, escolhida e separada por Deus para o ministério, para ser profeta, né? Então, observe aí que o chamado de Deus. Então, nós não temos que estar preocupados, voltar, direcionar o nosso olhar para as coisas terrenas, não. Nós temos que entender, a princípio, o nosso papel espiritual. Deus nos chamou para quê? Pastora Tâmara, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você foi separada, escolhida, vocacionada. Pastora Saúde, a irmã Raquel, eu fui, vocês que estão aí também. Então nós precisamos entender qual o nosso chamado. Deus nos chamou para quê? Qual a nossa vocação espiritual, nosso chamado? É pertinente, Sueli, porque hoje em dia as pessoas estão usando muito aquela palavra empoderada. Sim. Né? E a gente, como filha do Senhor, a gente tem que saber justamente onde é o nosso papel, qual é a nossa função. Como você disse, primeiramente aos pés do Senhor, como filha de Deus. As outras coisas Ele vai acrescentando e Ele vai forjando. Sim. Mas não para sermos empoderadas, como estão dizendo aí no mundo, né? Que essas mulheres hoje em dia têm como se diz? Uma facilidade. Isso, de andar, de querer enveredar por esse caminho do empoderamento. Nós somos filhas do Todo-Poderoso. Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, né? E o poder dele é para nós. Nós temos autoridade. Nos foi dada a autoridade, mas o poder é dele. Isso né? volta para o que Suelen estava dizendo, porque, por exemplo, o caminho hoje é você se igualar ao homem ou fazer mais do que o homem. Só que com Débora, ela trilhou o caminho oposto, porque ela estava debaixo da autoridade de Deus e debaixo da autoridade do marido. Do esposo, Né? exatamente. Então, assim, ela tinha um esposo. Deus é tão sábio que, apesar dele ter chamado Débora antes, mas em seguida ele diz esposa. Esposa de Lapidote, Né? Para dizer, exatamente. olha, Débora tem afazeres, Débora tem um lar, Débora tem uma casa, né? Exatamente. Uma família para cuidar. Então, você não precisa ser igual, né, ao homem. Deus chamou Débora como mulher, trabalhou nela enquanto mulher, ela serviu como mulher. Exato. E nós, enquanto mulheres, nós temos que ser o suporte. Né? Nós somos suporte, apoio, ajudador, exatamente. Mas além, não, somente o Senhor. O Senhor é que está acima de todas as coisas, né? Então, longe de nós, como o mundo tem aí pintado e moldado essa questão do empoderamento. Todo o poder que há em nós, ele é manifestado através do Espírito Santo de Deus. Nele sim, nós somos mais do que vencedoras. Nele sim, nós podemos tudo, porque é Ele quem tem nos fortalecido. A nossa força vem do Senhor, né? Nós podemos até contemplar esse cuidado de Deus com Débora, porque quando ela recebeu esse chamado do Senhor, foi uma época muito difícil. Difícil, imagina. Difícil uma mulher Levantar uma mulher como ser juíza. levantada naquela época. Ainda tem gente que diz que Deus Não foi imagina, machista, não, preconceito. Exatamente. Mas Débora foi uma mulher valente, corajosa. Era uma época que as mulheres não tinham o poder, vez de falar. Não podiam estar em todo o ambiente que o homem estava. Mas quando Deus chama, quando é Deus, algo poderoso acontece. Hoje não, hoje é muito fácil a mulher galgar lugares altos, né, empregos, né, desejar o melhor. Mas é difícil fazer essa junção que Débora fez, né? Como esposa e também como uma líder espiritual. Ela não deixou esse lado, ela também não deixou subir a cabeça dela. Não, deixa lá meu marido e eu vou cuidar. Ele que vai cuidar da casa, ele que vai fazer isso. Não, pelo contrário.
ela não esqueceu o legado dela, que Deus lançou no coração dela. É isso que a gente precisa estar Deus sempre, fortalecendo. sempre levanta uma pessoa, né? Sim. Porque foi a vez de Débora, porque nenhum homem se levantou. Sim. Mas foi assim com muitos homens, né? Foi com Débora, e Deus vai sempre usar uma pessoa, né? Vai sempre levantar uma pessoa, porque é o ferro que afia o ferro, né? Então é no nosso relacionamento que a gente consegue resolver as questões. E nós falaremos agora um pouco acerca dos atributos, das características dela, e aí, né, vamos tentar nos identificar com essas características, e vocês também que estão nos assistindo, né, vamos refletir um pouco. Primeiro, por que é que Débora, né, foi essa mulher exitosa, essa mulher, né, que serve como inspiração para nós, como exemplo? Nós poderíamos dizer que é um verdadeiro exemplo a ser seguido, né? Primeiramente, ela ouviu a Deus, né? Ouviu a voz do Senhor, e nós sabemos que ouvir também não é o suficiente. Ela ouviu e se colocou no lugar de serva. Ela ouviu e obedeceu ao Senhor, né? Então nós temos ouvido a voz do Senhor e temos obedecido aquilo que Deus tem colocado para que nós façamos. Outra coisa, né? Como uma mulher que esteve à frente, nós vimos que ela foi uma líder militar, ela também delegou, né? Delegou tarefas, né? E nós, enquanto mães, temos delegado tarefa aos nossos filhos, né? Será que nós temos instruídos, conduzido, ensinado nossos filhos no caminho que eles devem andar? Outra coisa, louvor ao Senhor, né? Nós vimos aqui o louvor como algo poderosíssimo que nos leva até o Pai, né? A nossa adoração nos leva ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Débora louvou. Inclusive, né, o capítulo 5 é um cântico de Débora, né? Liderou, ela esteve à frente, mas o maior general foi o Senhor na sua vida. Então, ele esteve à frente, mas acima dela, o cabeça foi o Senhor. Exatamente. Então, não era o eu de Débora, eu vou fazer porque eu sou, porque eu quero, porque eu posso. Débora foi orientada pelo Senhor. O Senhor foi o seu general maior. E aí, quando nós colocamos o Senhor à frente do combate, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como perder, não, né? Agora, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, né? Do nosso querer, da nossa vontade, das nossas vaidades, assim como Débora fez. E então somente ouvir a voz do nosso Deus, né? Aí o mais importante, eu acredito que o mais difícil, foi motivar aquele povo. Imagine que o povo, né, de Israel enfrentaria um grande exército, né, um exército que tem aqueles grandes carros de ferro, que na época era tido como um exército indestrutível. Imagine a mente das pessoas como estavam. Acredito que como a de muitos está hoje, nesse momento de pandemia. Não é verdade? Então, assim, eram os carros, né? Agora é um inimigo invisível. Invisível, que amedronta muito mais. Exatamente. Eram os carros. Eram os carros. A gente podia ver, era palpável, né? Fugir, se esconder ali, né? E hoje a gente não está vivendo essa realidade de um vírus que é invisível e que tem matado. Trazido pânico a muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, imagine a motivação ali de Débora para motivar aquelas pessoas, né? Mas aí ela sabia em quem ela tinha crido, né? Ela estava sendo direcionada pelo Senhor. E aí não tinha como dar errado. Então, uma das características mais marcantes de Débora, nós poderíamos dizer que era exatamente esse poder que ela tinha de reunir as pessoas, de trazer todo mundo para junto, né? Aquela liderança ali saudável, né? De estar sempre motivando. E, infelizmente, o que é que a gente tem visto hoje, em meio a essa pandemia? Sim. O que é que nós temos visto? Pessoas, né? Ao invés de trazer à memória aquilo que dá esperança, divulgando notícias ruins, né? Notícias pessimistas, e aí a gente não sabe, ou até sabe as consequências, né? Como é que está a mente dessas pessoas que têm ouvido essas más notícias? Então, que nós nos coloquemos como mulheres cristãs, que possamos levar isso, né? As boas notícias. Nós temos que ser propagadores das boas notícias, sempre pensar positivo, até porque nós temos um Deus a qual nós servimos, né? Que nos diz que nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem tem nos fortalecido. Então nós precisamos, né, motivar, levar palavras de ânimo às pessoas que necessitam, né? Porque nós sabemos que em meio a essa pandemia, uma das coisas, infelizmente, né,
que serão aí, das coisas que serão mais afetadas é a mente humana, né? Por quê? Porque infelizmente tem muitas pessoas que não conhecem esse Deus, né? Esse Deus poderoso que nós servimos e que vem qualquer coisa de fato são abalados, né? Nós precisamos saber que nós depositamos a nossa confiança, né? Em qual médico maior nós temos depositado nossa confiança? Qual? É na medicação? Isso. É só na cloroquina? Exatamente. É em qualquer outro medicamento? É em algum dos governantes? No presidente, no governador do estado? Onde está a tua confiança? A palavra do Senhor está? diz que eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Exatamente. E se nós não, se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda, em vão vigia os sentinelas, tá bom? Ah, o Senhor. Imagine se o povo de Israel naquele momento tivesse olhado para as circunstâncias, tivesse somente enxergando aqueles carros enormes de ferro vindo sobre eles com seu exército, né? Imagine. Mas não. Eles creram no Deus do impossível, Deus que pode todas as coisas. A primeira coisa que Deus promoveu foi lá a tempestade para causar, né, aquele lamaçal lá e os carros não conseguirem se movimentar. Primeira coisa que o Senhor botou as mãos foi nos carros. Aquilo que eles tanto temiam. Imaginem, né? Então, em quem nós temos crido? Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua confiança? E também atrelado nessa questão, esse poder que Esté tinha de motivar as pessoas, de Débora, perdão, tinha de motivar as pessoas, né? Tem também a questão dela ter sido uma grande líder, né? Uma líder respeitada. Será que nós, enquanto mulheres cristãs, temos sido respeitadas em nosso lar, né? Em nosso âmbito de trabalho? Será que nós temos sido respeitadas? Será que as pessoas falam a nosso respeito positivo ou negativamente, né? A gente vive num tempo onde as mulheres se destroem, né? Sozinhas. Não precisa de um homem vir falar, é a própria mulher que acaba com a outra mulher. A conduta, né, acaba enfraquecendo Exatamente. as nossas forças, porque a gente não deposita a nossa esperança no Senhor, né? A palavra de Deus diz, se o meu povo, né, segundo a Crônica 7,14, que se chama pelo meu nome, então nós temos perdido, né, essa capacidade de chamar por Deus nesses momentos. Sim. Exatamente. Temos perdido. Temos perdido. Apesar de que nós temos visto um povo forte se levantando, Sim. né, em meio a essa pandemia, né, reconhecendo realmente que precisa depender do Senhor. Né? A gente tem visto as famílias abrirem as suas portas, suas janelas, dizendo que amam ao Senhor, e é isso que nós devemos continuar fazendo. Quando a pandemia passar, isso deve permanecer, o louvor, a adoração, o ensinamento às nossas crianças, porque isso tem que ser constante. Esse é o momento, né, pastora Saúde, que nós temos que mostrar o quanto nós somos igreja, exatamente nesse momento em que nós devemos nos levantar enquanto igreja. Entendermos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos Então, casa. exatamente. Então esse é o momento oportuno, né? Isso é o que vai ficar. Realmente, né, pastora Tâmara, mostrar que somos igreja fora ou dentro do templo. Eu preciso ser igreja. E hoje eu conversava com algumas amigas minhas, né, que esse processo, esse período de quarentena tem que ter um resultado positivo. Não adianta eu estar em casa, né, sem estar colocando em prática o ensinamento com as minhas crianças, cuidando da minha família, sem estar podendo, né, saber quais são os cuidados que eu devo ter em relação a essa pandemia. Não, estar em casa, só dormindo, comendo, né? Não, a gente tem que praticar. Para quando tudo isso passar, nós tenhamos tirado uma lição positiva. A nossa vocação, antes de tudo, espiritual, né? A gente tem que fazer do nosso lar um lugar onde possa ser expressado o cuidado e o amor de Deus, não um abrigo de coisas ruins, né? Eu tenho a responsabilidade de filtrar aquilo que entra na minha casa. Exatamente. Aquilo que eu vou alimentar enquanto pensamento, porque se você alimentar esses pensamentos conforme essas notícias que vocês estão ouvindo, realmente sua postura é outra. Né? Mas que nós possamos, né, não olhar para o tamanho das notícias ruins, mas o tamanho do nosso Deus, o quanto Ele é poderoso. Débora foi levantada no tempo dela, mas esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo, A gente tem que se levantar Exatamente. Nós somos as Déboras da nossa nação, né? Do nosso lar, da nossa casa. Desperta, Deus. Exatamente. Precisamos despertar, né? Para o chamado do Senhor. Exatamente.
E assim, uma outra coisa, né, que nos chama a atenção no texto é o lugar que Débora escolheu, né, para julgar as causas do povo de Israel. Muito interessante, né? Ela ficava ali abaixo de uma tamareira. E a tamareira de Débora. Então, significa dizer que era um local específico, era aquele lugar. Que as pessoas, né? Exatamente, já sabiam onde procurá-la. Exatamente. Qual tem sido o teu lugar secreto? E como esse lugar, né? E agora... Na nossa cidade, olha, coisa linda, gente. Nós estávamos ali, né? Mas Deus mandou chuva e nós nos adequamos aqui para darmos continuidade a esse momento tão gostoso que nós estamos aqui compartilhando com vocês, tá bom? Amém. Então, uma outra característica, né, que nós poderíamos analisar aí no texto de Juízes, capítulo 4, é o momento em que é mencionado o local onde Débora julgava as causas do povo de Israel, né? Debaixo da tamareira de Débora. Olha que coisa interessante, né? Era um lugar específico. E analisando, o local era um local aberto, um local ali em que todos tinham acesso e todos poderiam ver. Talvez pelo fato de Débora, né, ser uma mulher casada. Prudente, né? Exatamente. Então, imagine, né, Débora numa tenda, porque nós sabemos que consultava tanto homens como mulheres, né? Iam procurá-la para terem suas causas julgadas. Então, era prudente que ela ficasse num local visível para que não desse margem às pessoas, né, falarem de algo negativo ao seu respeito, à sua conduta. Então, Débora também foi uma mulher prudente. Nós temos sido prudentes? Será que nós temos sido prudentes, né, nos colocado no lugar de esposa, né, prudente em relação a vestimentas, em relação a tantas outras coisas? Cautelosas, exatamente. Da aparência do mal. Do mal, exato. Né? Então, isso Débora fez, né? Então, até o local, ela teve... Você vê como é impressionante quando nós somos guiados por Deus, né? Tudo flui, tudo dá certo. Então, ela buscou a sabedoria do alto. Então, não tinha como ser diferente, né? Ela foi muito bem orientada pelo Senhor. Débora ela não estava na casa de ninguém, na tenda de ninguém, no terraço de ninguém. Ela estava numa cobertura que era dela, né? Assim, a palmeira era de Débora. Então isso dava uma segurança a ela, né? Então, quando a gente está em contato com o Senhor, Ele ajeita todas as coisas, né? Para que tudo seja segundo a vontade dele. E isso é importante também a gente lembrar a quem a gente recorre quando surgem os problemas, né? Quem é a nossa referência, com quem a gente compartilha, quem é aquela pessoa que você está compartilhando seus problemas, suas dificuldades. Uma pessoa assim como Débora, que tinha referência, né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso, né, Sueli? Isso é fundamental. Então, nós precisamos estar próximo de pessoas que nos edifiquem, né? Que nos aproximem de Deus, que nos ajudem a vencer as nossas dificuldades, né? Os nossos medos, que nos ensinem a andar na presença do Senhor Jesus. Então, nós precisamos de pessoas assim, pessoas fortes. Exato. Então, prudência, né? Prudência é um dos atributos também de Débora. Nenhuma das passagens, né, nem capítulo 4, nem 5, menciona que Débora teve filhos. Mas nós temos aqui, né, no capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Né? Então nós temos aí uma mãe espiritual. Alguém que se levantou, que ouviu o clamor do povo de Israel, que ouviu o medo do povo de Israel, as angústias daquele povo e se levantou em seu favor. Essa foi Débora, né? Então Débora foi como uma mãe espiritual para Israel. Né? E nós, enquanto mães, será que nós temos sido essa mãe, né? Essa mãe usada por Deus, que tem instruído os filhos no caminho que eles devem andar, né? Nos colocando em oração, nos colocando em jejum.
Será que nós temos sido mãe também para a nossa nação, como Débora foi para a nação de Israel? Será que nós temos levantado o nosso clamor, a nossa voz nesse momento difícil, intercedido, pedido para que Deus sare a nossa terra? Usado o nosso tempo, né? Usado o nosso tempo. Porque às vezes a gente pode se acovardar e achar que não é para nós, né? Assim, que não, eu, Raquel, não tenho condições, né? Mas Deus, ele usa. E aí eu, ouvindo uma pregação, e o pastor falava exatamente isso, que quando é da parte de Deus, a gente obedece o chamado, ainda que à primeira vista a gente sinta aquele receio, né? Que foi como foi com Samuel, né? Samuel passou o resto, depois que Deus falou com ele, passou o resto da noite deitado, mas no outro dia ele levantou, né? Assim, às vezes Deus fala com a gente pode não atender à primeira vista como Débora, mas a gente vai guardar aquilo no coração e uma hora a gente vai se levantar. E a vontade do Senhor é essa, que a gente se levante no nosso tempo, que a gente não se acovarde e faça como Débora. Ele se responsabiliza, né, por aquilo que ele coloca em nossos corações. Ele nos ajuda, né? Nós temos um intercessor ao nosso lado do Espírito Santo, né, que está sempre conosco ali, nos conduzindo, a perfeita vontade do Senhor. Né? Exatamente. Então é o desafio, né, que nós lançamos. Primeiramente, nós nos desafiamos, né? Desafiamos também vocês que estão aí nos assistindo a serem como Débora, a se levantarem como mãe da nossa nação, né? Como alguém que precisa pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Dúvidas, críticas, às vezes as pessoas vão até olhar para você, para Débora, né? Olhar para nós, isso é uma louca, não é? Não, isso não vem de Deus. Mas Deus testifica, né? Ele vai mostrando ali os frutos de quando nós colocamos na presença do Senhor Jesus. Realmente Ele nos honra. Agora então continue se dedicando ao Senhor, lançando sobre Ele todos os seus dons, seus talentos, né? Para que Ele possa te usar como instrumento de honra, onde quer que você esteja plantada. Nem tudo que acontece a nós é vontade do Senhor, mas Ele usa tudo a nosso favor, não é tudo. Então, acredito que a maior lição para todas nós, né, exatamente o buscar o conhecimento, a sabedoria vinda do alto, para nós administrarmos qualquer situação que se levante. Buscar a sabedoria vinda do alto, que é a mais valiosa, né? Que nós não busquemos respostas em nós mesmos, né? Nas nossas vontades, nos nossos desejos, mas para que vençamos qualquer crise que venha se levantar em nossas vidas, que nós busquemos essa sabedoria do alto, essa sabedoria superior a qualquer outra sabedoria, sabedoria humana, a sabedoria divina. Amém? Esse momento foi muito especial, viu, gente? E para encerrarmos, diz assim, ó: quando o chamado de Deus parecer grande demais, lembre-se de Débora. Quando Deus te chamar para fazer algo, para te usar, lembre-se dessa mulher tão especial chamada Débora. Imagine uma esposa e mãe que marchou diante do exército de Deus. O chamado do Senhor pode ser verdadeiramente e pode nos levar a lugares inusitados. Porém, jamais estaremos sozinhas. Ele nos chama e nos qualifica. Também está conosco a cada passo que dermos. Ele fez assim com Débora, ele capacitou. E em todos os seus passos ele esteve junto, não a desamparou. Né? Então foi um prazer tê-las aqui nesse momento, mulheres charmosas, lindas, Deus os abençoe. No nosso próximo encontro nós estaremos convidando você que está aí do outro lado para nos abençoarmos levando a palavra do Senhor Jesus. Nós estaremos louvando nessa época. Louvando ao Senhor. Adorando a Ele com todo o nosso ser. Vocês querem deixar uma palavra aí para quem está nos assistindo? Sejam fortes e corajosas. O Senhor, assim como chamou Débora e levantou Débora, o Senhor te levanta neste momento. Né? Te levanta para ser uma mãe melhor, para ser uma esposa melhor, né? Para ser uma profissional melhor. Alguém, de fato, segundo o coração de Deus.
ame mais a sua família. Esse momento que nós estamos vivendo é único. Bom? E grandes experiências nós teremos. Quem souber ouvir a voz do Senhor, nesse momento de crise, poder dar o melhor. Nesse momento de crise, adore ao Senhor. Enquanto espera, né, porque o Senhor está com tudo sob controle. Amém. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. E Então ele ele não não está de somente quarentena. adora. Não está de quarentena. é o nosso Deus. E adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor aí onde você está, neste momento. Clame ao Senhor. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Aleluia. Deus nos abençoe. Sueli, receba das nossas mãos, né? Essa linda lembrança. Débora, busca sabedoria e conhecimento para desempenhar a função com excelência. Glória a Deus te Deus. abençoe. Um abraço a todos vocês. Um abraço aos nossos pastores, pastor Salvador, pastor Isaac, a nossa irmã Nery, que está lá dentro, também Glória nos a Deus. ajudando. E até o próximo Chá Chá Mosa!